Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Então, pessoal, esse é o módulo número 14 do CCNA 1, versão 7. Lembrando, gente, que essas aulas elas não substituem as aulas ao vivo. Elas são apenas um material de apoio, tá? Se você é professor e quer usar esse material, fica à vontade, mas cita a fonte, ok? Beleza, pessoal. Camada de transporte. Estamos subindo as camadas, né? Partimos lá da camada física, camada de enlace, camada de rede, agora já estamos na camada de transporte, camada número 4, do modelo ISO-OSI. Ok. O que a gente vai estudar nesse capítulo? Um capítulo super importante, tá? Vamos explicar um pouquinho o que a camada de transporte faz, qual é a sua função. Depois vamos estudar o TCP, o UDP, em linhas gerais, depois em mais detalhes, o TCP, tá? E finalmente o UDP. Vamos lá. Transporte de dados, o que essa camada faz, tá? Essa camada de transporte, ela é responsável por segmentar os dados e também atribuir a cada aplicativo uma porta, tá certo? Então ele é responsável por multiplexar os dados também. Então vai segmentar e multiplexar os dados provenientes da camada de aplicação. Ao mesmo tempo, no sentido oposto, quando ele recebe esses segmentos, ele vai reagrupar e distribuir para os aplicativos de volta as mensagens que chegam para eles, tá certo? Então, a camada de transporte é uma das camadas que mais trabalha nessa vida. Olha aí a parte de segmentação e multiplicação, né? Explicadinha aí. Camada de transporte, ela está entre a aplicação e a internet, tá vendo? Está entre a camada de aplicação e a camada de rede, ou camada de internet. Então, ela pega tanto, faz a multiplexação entre os aplicativos, tá vendo? Como também a segmentação, para poder os pacotes ficarem menores e tornar a internet viável, tá certo? Ok? A gente está vendo dois dos mais importantes protocolos da camada 4, que é o TCP e o UDP, porém existem outros, ok? Bom, em particular o TCP, quando a gente usa TCP, tá, a gente vai adicionar aí confiabilidade na transmissão dos dados. Por quê? Porque se os dados não chegarem no destino, eles vão ser retransmitidos pelo TCP. O TCP cuida disso, ok? O UDP já não tem isso. O UDP ele manda os segmentos, ou os datagramas, que a gente chama também segmento de datagrama, UDP, né? E chegou, não chegou, tudo bem também. Tá nem aí, certo? Então ele não tem essa confiabilidade, o UDP. Porém é muito mais rápido, né? O UDP acaba sendo mais rápido que o TCP, justamente porque ele não tem que ficar conferindo as coisas. Tá? Quando é que eu uso o TCP, quando é que eu uso o UDP? TCP, para transmissões que eu preciso de confiabilidade, não tenho tanta pressa assim. Então eu vou acessar um site, vou acessar um e-mail, vou fazer uma transação bancária, tudo eu vou usar TCP. Tá? E o UDP, quando eu tenho rapidez e não estou muito preocupado se eu perder um dado ou outro. Tá? Então, pode ser o VoIP, ou pode ser uma transmissão ao vivo online de vídeo, ou até transmissões que acontecem dentro da rede local, tá? O próprio DNS. Tá? Se você resolve erradamente um nome, ele faz uma consulta novamente, tudo bem, tá certo? Então, são coisas que não são muito cruciais, tá certo? Visão geral do TCP, tá? Então, vamos lá, mais detalhes sobre o TCP, depois a gente vai falar sobre o UDP. Primeira coisa que o TCP tem, estabelecimento de uma sessão. Tá? Como é isso? Isso acontece com outros protocolos também, gente. Por exemplo, o FTP também acontece isso. Tá? E o HTTP também acontece isso. O que acontece? Você primeiro estabelece uma sessão entre origem e destino, onde são combinados parâmetros de transmissão. Tá certo? Uma vez ambos os lados concordando com esses parâmetros, aí sim, aí começa a transmissão de dados, tá certo? Essa transmissão de dados vai acontecendo, você vai mandando segmentos, e de tempos em tempos, o que acontece? Uma conferência, tá? Ah, eu te mandei 100 segmentos, aí você conta lá, recebi 100 segmentos, beleza, manda mais 100, tá certo? Ah, não recebi 100, recebi só 90, então manda aí os 10 que você esqueceu de mandar, ou que ficou pelo caminho, tá certo? Então tem esse bate-papo todo
no TCP, tá certo? Ok. Outra coisa, os segmentos no TCP são numerados. E o que isso acarreta? Mesmo se chegarem fora de ordem, eles são reordenados no destino. Tá? O DP não tem isso. Então tem entrega confiável e garantia da sequência correta, tá? De segmentos. Última coisa, suporta controle de fluxo. O que significa isso? Ah, tá muito congestionamento, não manda 1000 segmentos não, manda só 50 segmentos de cada vez, antes de confirmar, tá certo? Porque tendo muito congestionamento ou ruído na rede, ele vai mandar 1000, 2000 segmentos, quando eu vou conferir faltou 2, 3. E aí vai ter que mandar tudo de novo, tá certo? Não manda de 1000 em 1000 não, manda de 50 em 50, porque eu vou conferindo, vou perder mais tempo, mas em compensação eu vou ficar mais eficiente, tá certo? O cabeçalho TCP, nós vimos que sempre, quando a gente passa de uma camada para outra, existe um encapsulamento. Então, veio um dado proveniente da camada de aplicação, vai dividir em segmentos, e cada um dos segmentos vai ter um cabeçalho aí de 20 bytes. Tá certo? Aqui são alguns campos desse cabeçalho. Tá? Os mais importantes são as portas. Tá? Então tem porta de entrada e porta de origem e porta de destino. Tá certo? O que mais? Que esse como fosse entre aspas o endereçamento da camada 4, tá? O número de sequência, eu não falei que cada segmento tem um númerozinho que diz qual a sequência dele? Esse é o número de sequência. O número de acknowledgement é aquele número, olha, eu mandei 100, ah, tá legal, eu recebi 100. É esse número acknowledgement, tá certo? Aí o tamanho do cabeçalho, um reserva aqui, uns flags ou bits de controle, tá? Tamanho da janela é o que regula o fluxo. Ó, manda de 1000 em 1000, manda de 50 em 50, é isso aqui, tá certo? A gente tem um campozinho de urgente, tá? Uma conferência aqui do cabeçalho e, se eu quiser, além dos 20 bytes, posso acrescentar mais coisas nesse cabeçalho. Tá? Esse é o cabeçalho TCP. Aqui explicando cada uma das coisas que a gente acabou de explicar agora. Tá? Então, a função do TCP, olha só, tanto o DP quanto o TCP, né? Ele vai colocar uma porta para cada aplicação que esteja usando a rede. Tá? Então ele põe esse aqui na porta, digamos, porta 5000, 5001, 5002, 5003, tá certo? Por exemplo. E aí, ao colocar uma porta de origem em cada um desses, tá certo? A gente pega e sabe na hora que voltar para onde vai entregar. Tá? Agora, se isso aqui forem servidores, né, servidor HTTP, servidor FTP, servidor SMTP, servidor SSH, eles vão ter uma porta bem conhecida como porta de destino. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Okay? Visão geral do UDP. O UDP é bem mais fácil de explicar, porque não tem nada. Certo? Ele pega, coloca o segmento ali na rede e foi. Tá certo? Então, os dados são reagrupados na ordem que são recebidos. Então não tem agrupamento nenhum. A sequência que chegou é que vai ser. Tá? Quaisquer segmentos perdidos não são reenviados. Não tem estabelecimento de sessão. E o envio não é informado. Tá? Então, gente, olha o tamanho do cabeçalho. Não é de CCP era 20, aqui são 8. Eu preciso só da porta de origem, porta de destino, e informações aqui de checksum desse cabeçalho. Acabou. Tá certo? De forma que o UDP tem um cabeçalho muito menor. Tá? Então, ele é muito mais ágil, muito mais veloz. Em compensação, não tem segurança nenhuma. Né? Aqui estão o que significa cada um desses campos. Tá? Aqui ele mostra alguns aplicativos, alguns servidores que usam o UDP. Tá? Número de porta, vamos lá? Tanto o DP quanto o TCP usam o número de porta. Porta de destino e porta de origem é um número de 16 bits. Tá? Portanto, esse valor pode variar de 0 até 2 elevado a 16. Certo, pessoal? Vamos lá, ó. Quando um segmento é encapsulado, né, ele vai ter o endereço de origem, endereço de destino. Ele está mostrando o endereço MAC, endereço IP e, finalmente, o endereço de porta. Tá? Por exemplo, esse cara aqui está mandando, o cliente está mandando um dado aqui para o FTP Server. É a porta 21.
Tá? Ah, esse cara aqui está mandando um dado para o web server. É a porta 80. Tá? Então a porta de destino são portas bem conhecidas. Agora a porta de origem são portas altas que não são, pode ser qualquer uma, são portas dinâmicas. Tá? Ah lá, portas bem conhecidas de 0 a 1023, portas que eu posso registrar, por exemplo, eu sou programador, eu quero escrever um programa novo, quero usar uma porta, eu posso registrar essa porta lá, mas vai ter que ser acima de 1024. E as portas dinâmicas são acima de 49.000, tá? Beleza, algumas das portas bem conhecidas. Tá? O comando netstat, tanto no Windows quanto no Linux, ele vai me dar o estado atual das conexões, das sessões TCP que eu tenho funcionando no meu computador. Tá? Tá bastante interessante mesmo. Um pouquinho mais de detalhes sobre o TCP. Vamos lá? Vamos lá. Cada processo de aplicativo em execução num servidor está configurado para usar um número de porta. Tá certo? Então, servidor SSH, uma porta. Servidor web, outra porta. Servidor de e-mail, outra porta. E assim por diante. Tá? Quando um cliente envia uma solicitação para um servidor, a porta de destino é essa porta bem conhecida. E quando o servidor responde, invertem-se as coisas. A porta de origem passa a ser essa porta bem conhecida. Só isso. Tá? Não tem mistério nenhum nisso aí. Tá? Falando um pouquinho agora sobre estabelecimento de sessão. Tá? Como é que é estabelecida uma sessão TCP? Uma sessão TCP é estabelecida pelo que a gente chama de handshake triplo, ou aperto de mão triplo. Tá certo? E o que vem a ser isso? Lembra que no cabeçalho do TCP tem aqueles flags que eu falei para vocês? Tá? 2 desses flags são SYN e ACK. Tá certo? Então, no início da comunicação, o computador A manda um segmento para cá, esvaziado de dados, um segmento vazio, só com cabeçalho. Tá? Porém, ele tem o bit do SYN ligado. Tá? Esse cara aqui vai receber. O computador A me mandou um segmento com SYN ligado, então ele quer estabelecer uma sessão comigo. Sabe o que? Eu vou responder para ele, ó, ACK, ou seja, eu aceito a sua conexão. E aproveito para perguntar se você quer conversar comigo também. Né? Parece uma pergunta idiota, né? Mas, como o TCP é uma comunicação bidirecional, tá? O A pergunta para o B se ele quer falar com ele, e o B também tem que perguntar para o A se ele quer falar com ele. Tá certo? Além disso, lembra que na parte de estabelecimento da sessão são definidos parâmetros de comunicação? Pois bem, os parâmetros numa direção podem ser completamente diferentes dos parâmetros em outra direção. Por exemplo, eu posso ter um congestionamento só de um dos lados. Então eu vou ter que usar outro tamanho de janela, os segmentos vai ser de outro tamanho, etc. Tá certo? Já na outra direção, o parâmetro pode estar muito bem, sem congestionamento nenhum, tá? Os parâmetros são diferentes. Então, por isso é que, na verdade, o estabelecimento de sessão é um estabelecimento bidirecional. Tá certo? Então, o SYN, eu respondo com um SYN com um ACK, né? E dou também um SYN para cá, e esse cara responde com um ACK para cá. Tá certo? Então, SYN, SYN ACK, ACK. Esse é o handshake triplo. Tá? O que mais que se aproveita para enviar nessas mensagens? O número de sequência, que significa o endereço, o carimbo do primeiro segmento. Tá certo? Você vai enviar, no caso aí está sendo 100. Tá certo? E quando eu recebo isso de 100, eu respondo 101. Eu sempre respondo, né? Com um número a mais do que eu recebi de sequência, eu respondo com um número de a mais o ACK. Tá certo? Ok? E aqui a mesma coisa. Beleza? O TCP, gente, é muito bem educado. Tá? Toda vez que termina a transmissão de dados, o TCP faz um fechamento da sessão. Tá? Como é que esse fechamento acontece?
o computador A vai mandar um segmento vazio de novo, mas com um bit fim ligado. Tá? Esse cara aqui vai dar um ACK dizendo, olha, eu compreendo o seu fim, eu vou terminar as coisas. Tá? Agora deixa eu mandar meu fim também para você. Aí você dá um ACK, tá certo? Pessoal, nem sempre as coisas acontecem ao mesmo tempo. Tá? Por quê? Porque às vezes, ao receber um término de sessão, ele ainda está transmitindo um monte de coisa, tem um monte de coisa para transmitir. Então o intervalo de tempo entre esse ACK e esse fim pode ser um intervalo de alguns segundos até. Ou não, normalmente termina na hora, tá? Mas às vezes está fazendo download de alguma coisa, ele demora um tempinho, ok? Muito bem. Handshake triplo. Estabelece que o dispositivo de destino está presente, verifica se o dispositivo possui algum serviço ativo, informa o dispositivo de destino, o cliente de origem pretende estabelecer, né? Todo esse é o bate-papo, né, do estabelecimento de sessão para eles combinarem parâmetros, tá? Um computador com o outro. Uma vez combinados os parâmetros, eles já podem se comunicar. Repara, a gente viu anteriormente o bit ACK, o bit SYN e o bit FIN. Mas além desses, podem haver também outros bits de controle, que é o URG, que é o campo que indica urgência, esse push aqui, que tem uma função também no TCP, tá? E o reset. Tá? O reset é geralmente quando você rejeita uma conexão, você manda uma resposta com bit de reset ligado. Tá? Ok, um vídeo demonstrando, pessoal, os vídeos do currículo são excelentes, assistam. Aprofundar mais um pouquinho no TCP, né? Confiabilidade e controle de fluxo, né? Como é que é dada a confiabilidade? A primeira coisa que dá confiabilidade ao TCP é a entrega na ordem, tá? Então, se os segmentos chegam fora de ordem, como ele tem um número de segmento para cada segmento, ele pode reordenar. Primeira coisa. Vídeo mostrando isso. O que mais? Confiabilidade, aquilo que eu conversei com vocês, né? Se por acaso algum segmento for perdido, né, na hora de fazer a conta final, o ACK que esse cara aqui vai dar vai ter um numeral menor do que o número de segmentos que foram enviados. Quando o A recebe esse ACK diferente do que ele estava pretendendo, ele pega e simplesmente retransmite. Tá? Então esse é a garantia de entrega. Ok? Aqui a retransmissão. Tá? Existe uma sofisticação maior, que a gente pode usar o SAC, tá? Que faz com que eu retransmita apenas os segmentos que ficaram faltando. Tá? Mas eu preciso especificar quais segmentos são esses. Isso não se dá com ACK, se dá com SAC, que foi um aprimoramento aí do TCP que aconteceu por uma outra RFC nova que surgiu depois. Tá? Com esse aprimoramento, o TCP ficou bem mais eficiente. Você não precisa enviar tudo de novo. Você envia só o que faltou. Tá? Que é o reconhecimento seletivo, Selected ACK. Okay? Um videozinho mostrando essa confiabilidade de retransmissão. Muito bom. Né? Controle de fluxo ou tamanho de janela variável. Tá? O tamanho de janela, gente, é um campo lá do cabeçalho do TCP que diz o quanto de buffer o computador tem. Certo? O máximo que eu posso receber de segmentos, vamos dizer assim, de tamanho de dados do meu vizinho. Se eu informo o meu vizinho, olha só, eu tenho um limite. Geralmente o vizinho, ele manda um ACK antes de atingir esse estouro de buffer. Tá certo? Mas uma coisa interessante é o seguinte, esse tamanho de janela, ou seja, o número de segmentos que eu mando de uma vez só, sem esperar receber um ACK de volta, tá? Ele pode ser variável. Tá? Isso tudo é combinado entre A e B durante o estabelecimento de sessão e durante também a cada confirmação, a cada ACK. Você pega e pode combinar isso novamente, pode alterar o tamanho da janela. Então, se tiver congestionamento, o TCP vai diminuir o tamanho da janela, ou seja, vai mandar menos segmentos de cada vez. Se ele notar que o fluxo está bom, não está tendo muita perda, o que vai acontecer? Ele vai aumentar o tamanho dessa janela para ficar mais eficiente. Tá?
Isso é muito bacana, né? Tamanho máximo do segmento, ou MSS, é uma outra quantidade que é combinada entre A e B durante o estabelecimento da seção. Tá? O MSS mais comum é de 1460. Por quê? Quando eu acrescento 20 bytes do TCP mais 20 bytes do IP, eu vou acabar tendo os 1500, que é o tamanho máximo do Ethernet. Tá? Então, como normalmente a maioria absoluta das vezes que eu estou trabalhando com a rede, eu estou trabalhando com a Ethernet na minha rede local, eu já faço o meu MSS ser 1460, porque eu já sei que isso vai ocasionar um quadro com payload de 1500, tá? Que é o máximo que o Ethernet suporta. Ok? Mais sobre controle de fluxo, congestionamento, né? E agora, gente, vamos olhar o UDP. Vocês vão rir, né? Depois a gente vê tudo isso do TCP, o UDP como é simples, né? Enquanto para o TCP foram 400 slides, para o UDP vai ser 2, tá certo? Vamos dar uma olhada nisso aí. O UDP é uma comunicação que não estabelece conexão, não tem garantia de entrega e não garante a ordem dos segmentos. Tá? Repara, a gente chama de segmento o que é TCP. O UDP a gente chama de datagrama. Né? Desse D aqui significa datagrama. Então, mas está totalmente errado você falar segmento de UDP, porque ele também divide em segmentos. Tá? Mas se você vai normalmente ouvir mais a palavra datagrama. Tá? Então, o datagrama, como a gente já falou, né, não rastreia os dados, nem todos os datagramas chegam ao seu destino, ele não está nem aí, chega fora de ordem, também não está nem aí, certo? Vai processando. Né? De novo, né, exatamente a mesma coisa acontece TCP e UDP. Eu tenho, durante a solicitação, a porta de origem vai ser do cliente, o destino vai ser do servidor, e na resposta, a origem vai ser do servidor e o destino vai ser do cliente. Isso aí não tem mistério, né? Certo? Isso é coisa fácil. E com isso a gente termina, pessoal, esse módulo sobre TCP. Até mais tarde, um abraço.